O tema é sobre libertação. Herodes manda matar Tiago. Pedro é livre da prisão. Atos dos Apóstolos, capítulo 12. Por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu a mão sobre alguns da igreja para os maltratar. Matou à espada Tiago, irmão de João, e vendo que isso agradara aos judeus, continuou, mandando prender também a Pedro, e era o dia dos pães asmos. Havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a 4 quaternos de soldados para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para o fazer comparecer, nessa mesma noite estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro no lado, o despertou, dizendo: Levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo: Cinge-te e ata as tuas sandálias. E ele fez assim. Disse-lhe mais: Lança às costas a tua capa e segue-me. E saindo o seguia, e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. E quando passar a primeira, segunda guarda, chegar à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesma, e tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. Pedro, tornando a si, disse: Agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo que o povo dos judeus esperava. Considerando ele nisso, foi para a casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. Batendo Pedro à porta do pátio, uma menina chamada Rode saiu a escutar, e conhecendo a voz de Pedro, de alegria não abriu a porta, mas correndo para dentro anunciou que Pedro estava à porta. Disseram-lhe: Está fora de ti. Mas ela afirmava que assim era, e diziam: É o seu anjo. Mas Pedro perseverava em bater, e quando abriram, viram-no e se espantaram. E, acenando-lhes ele com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão e disse: Anunciai isso a Tiago e aos irmãos. E saindo, partiu para outro lugar. Sendo já dia, houve não pouco alvoroço entre os soldados sobre o que seria feito de Pedro. Quando Herodes o procurou e não achou, feita a inquirição aos guardas, mandou-os justiçar. Partindo da Judéia para Cesareia, ficou ali. Aleluia, glórias a Deus. Pedro, anunciando a Jesus, e muitas pessoas se convertendo a Cristo, abandonando seus costumes, suas fés de nascença, os seus ensinamentos transmitidos por pai, pela família, se convertiam a Jesus por conta da fé, dos sinais, de tudo o que acontecia. E isso chamou muita atenção e eles foram e prenderam alguns cristãos. Já haviam matado Estevão, já tinham feito muitas prisões, perseguições, e Pedro com o Tiago, deixa eu ver aqui direito. Pedro com Tiago foram presos. O rei manda matar Tiago e o povo fica feliz ao ver o sangue de Tiago sendo derramado. Tiago não roubou, Tiago não matou, Tiago não cometeu nenhum crime e foi preso e morto. Herodes, político, querendo distrair, entreter o povo, desviar o foco da miséria,
de toda coisa que tinha ali ruim. Ele deveria proporcionar boas coisas para o povo, assim como os políticos de hoje, mas ele não proporcionou e aí fez lá o show de horrores dele para distrair, desviar a atenção do povo. Tiago morto, Pedro ia ser morto no dia seguinte e a igreja não ficou parada. A igreja não se armou de pedras, nem de espadas, nem de lança. A igreja não fez greve, não foi à frente do palácio. A igreja não se mobilizou para falar com o rei e pedir clemência, misericórdia. A igreja se tranca numa casa humilde, uma casa pobre, simples. E lá eles oram. Mas não oram uma oração de pessoas derrotadas. Eles oram uma oração de quem quer ver o milagre, de quem quer a providência, de quem precisa da resposta positiva, do sim dos céus. E ao orar, passa-se o tempo e a oração é contínua e o milagre do Senhor vai acontecendo. Deus move os céus e dá uma ordem ao anjo. Vai lá, solta o meu servo, solta Pedro. O anjo entra, Pedro está dormindo. E aí o anjo desperta, levanta. Pedro dormindo, sonolento, achando que é um sonho, cadeias nas mãos, cadeias nos pés. Ele se levanta, as cadeias caem. Pega a capa aí, não deixa nada aí não, vamos embora. E ele levanta e começa a seguir o anjo. Passa por uma porta, por outra, de repente passa pela porta principal, tá lá no meio da rua, o anjo desaparece e Pedro vê que aquilo não era um sonho, era realidade. Primeiro pensamento dele, ele corre para casa justamente onde tem as pessoas orando. Eu acredito que ele não sabia que as pessoas estavam na casa da mãe de João Marcos orando. Não sabia. Mas o Espírito Santo, ele conduz as pessoas, né? O Espírito Santo move, o Espírito Santo sugere, dá ideias, o Espírito Santo mostra o que você deve fazer. Quando ele chega, bate na porta, uma menina vê, não abre a porta, vai avisar para todo mundo, as pessoas duvidam, cada um tem a sua teoria, não, é um anjo dele, isso daí é uma visão, né? Mas Pedro insistindo, eles ouvem, abre a porta, quase que tem ali um alvoroço, um barulho grande, ele contém todo mundo e fala, olha, Deus me livrou, Deus me livrou, Deus ouviu a oração de vocês. A Bíblia Sagrada diz que quando dois de vós entrarem em concordância a respeito de qualquer assunto na terra, ligando em oração, o Senhor concede nos altos céus. Amém? Então, nós vamos orar agora. Nós vamos orar. Vamos buscar a presença de Deus. E se a oração de um justo ela pode muito em seus efeitos, o que dirá a oração da igreja? Sentenças de morte são revogadas. O decreto final cai por terra. Quando for pegar Pedro no dia seguinte, ele já não estava mais lá. Pergunta para um, pergunta para outro, faz a inquirição, o questionário, interrogatório, nada. Eles não sabem explicar. Infelizmente, até alguns soldados morreram. Porque o mundo é isso aí, o mundo é maligno. O mundo não tem misericórdia, não há perdão, não há. Mas feliz é quem entrega a vida a Jesus, porque esse aí é amparado por Deus e protegido pelo Pai.